Bom, irmãos, hoje nós vamos dar sequência, ao estudo das epístolas de João. Semana passada nós concluímos a primeira epístola e hoje, numa única aula, nós vamos estudar a segunda epístola de João. Domingo que vem vamos estudar a terceira carta e depois a EBD ela deixará de ser transmitida ao vivo. Os irmãos e as irmãs que participam deverão estar presencialmente. Nós vamos estar retornando às salas de aulas como era antes do período de pandemia. Então, esta aula é a penúltima aula que será transmitida ao vivo para os nossos irmãos. E vamos já começar, abrindo aí a Bíblia em 2 João. Esta carta só tem um capítulo, então, por isso que nós vamos estudá-lo todo numa única aula. Vamos começar lendo o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: do presbítero para a querida senhora. Em outras versões vai dizer para a eleita. E seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Aliás, o versículo 3 também, vamos aproveitar e já ler. Diz assim, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Esta segunda carta de João, ela pertence a um grupo de cartas que nós chamamos de epístolas gerais ou epístolas universais. Ela tem uma diferença em relação à primeira epístola de João, porque, como estudamos anteriormente, na primeira carta nós não temos a referência, ao autor da carta, ou um título no seu início. Nesta, por outro lado, nós já temos essas informações, Percebe-se que é uma carta pessoal, escrita para um determinado grupo de pessoas, e onde nós temos aqui referência ao autor, como também aos destinatários desta carta. Ele começa dizendo o seguinte: do presbítero. Em algumas versões, no lugar da palavra presbítero está ancião. E tem ainda uma ou outra versão mais antiga que vai trazer do velho, tá? Mas a expressão mais usada nas traduções recentes é presbítero ou ancião. Então, este é o título com o qual o autor se identifica. Vejam que João, ele omite o seu nome, ele não começa dizendo eu, João, presbítero, eu, João, apóstolo, não. Ele se apresenta com esse título de ancião ou de presbítero, e não se autodenomina apóstolo de Jesus Cristo, embora ele fosse também apóstolo como os demais. Nós vemos que o título presbítero aqui com o qual ele se apresenta não é visto nas cartas de Paulo e de Pedro, por exemplo. Então, qual é o significado desta palavra? Presbítero em algumas versões ou ancião em outras versões. Bom, o significado pode ser tanto, como já dissemos aqui, presbítero, ancião, idoso ou velho, ou mesmo se referindo a um líder da igreja. E aí surgem algumas perguntas, Por exemplo, se o escritor da carta é o líder da igreja, por que ele se apresenta como ancião, ou como presbítero? Ele não poderia se apresentar, eu, João, apóstolo de Jesus Cristo, líder da igreja de Cristo, chefe da igreja de Cristo e por aí afora? Mas por que ele se apresenta apenas como presbítero? Vejam bem, primeiro nós precisamos entender que esta referência aqui de presbítero ou de ancião
não se trata de um ancião de uma congregação local, como nós vamos ver adiante. Nós vamos perceber, né, no decorrer desta carta, que ele exercia uma influência sobre os irmãos a quem ele escreve, que vai muito além dos limites de uma igreja. Ou seja, ele não é um ancião de uma congregação, de uma comunidade apenas, né? E também, outro ponto importante que nós vamos observar é que, dado a esta influência que ele tem, além dos limites de uma congregação, mostra que esta posição de ancião, de presbítero que ele ocupa, é uma posição muito importante diante da igreja. Então, por que ele não usa o título apropriado de apóstolo, né? Alguém vai dizer assim, mas se João é o apóstolo, e alguns dizem que o apóstolo está no nível mais elevado do que o presbítero, por que ele não usa o título de apóstolo, né? Bom, primeiro, que João não tem esta visão hierárquica de um estar acima do outro, né? Segundo, né, nós vamos ver também que o que está em jogo aqui não é a questão da apostolicidade, ou seja, não se trata aqui de uma carta em defesa do seu apostolado, mas é uma carta de um pastor, ou seja, de um ancião, de um idoso, de alguém que lidera a igreja de Cristo, que pastoreia a igreja de Cristo e que deseja falar aos irmãos num tom pastoral, né? Sem a necessidade de defender o seu apostolado, até porque, quando João escreve esta carta, os outros apóstolos provavelmente já tinham morrido, todos eles. E João é o único apóstolo vivo, então ele tem um respeito muito grande pela comunidade cristã. Então, quando ele se apresenta, né, do presbítero, ou do ancião, ou do velho, do idoso, né, que escreve para a igreja, ele está falando de alguém que tem experiência, de alguém que já viveu muito tempo na fé, que passou por provações, por sofrimentos, perseverou, e alguém que ama a igreja e que deseja falar à igreja como pastor, como pai, e não defender o seu apostolado, porque não é o caso. Porque então, né, a gente vai ver aqui, ou melhor, que quando João, né, ele não usa essa expressão de apóstolo, mas de presbítero, a palavra ancião aqui também, ela tem a mesma equidade, o mesmo valor que o do apóstolo, né? Porque João, como eu disse, ele já tinha mais ou menos, né, nessa época, aí, mais de 90 anos de idade. João morreu lá entre o ano 98 a 103 da era cristã. Então, ele está falando, né? Quem não gostaria de parar para ouvir um idoso que tem algo para dizer, né? Eu, particularmente, né, eu estou no meio do caminho, né? Ainda não cheguei lá, mas eu tenho um apreço muito grande por ouvir pessoas de mais idade. Eu acho que todos vocês gostam, porque eles têm experiência, coisas que muitos não viveram, e que eles podem ajudar com os seus ensinamentos. Então, João, ele tem esta influência, ele tem este respeito da comunidade cristã. E ele diz assim, para a querida senhora, ou na versão corrigida vai dizer para a eleita e seus filhos. Mais uma vez, nós vamos ver aqui a omissão de um nome, porque João, ele não especifica o nome da comunidade, da igreja, da cidade, para quem ele está escrevendo. Mas ele chama esta igreja ou esta comunidade de querida senhora e seus filhos. Por isso, nós podemos deduzir que quando João ele escreve do presbítero para a querida senhora, ou na outra versão, do ancião para a eleita e seus filhos, o que João, na verdade, tem em mente nesse momento, talvez é uma visão de unidade, da comunhão da igreja, a ideia mais de uma família, né? João, ele vê a igreja como uma família,
constituída por uma mãe e por seus filhos. Então é nesse sentido que João ele está falando, né? Olhando para a igreja e vendo a igreja, né? A comunidade em si como uma mãe que reúne os seus filhos. Outra explicação para esse título, né, de querida senhora, como referência para uma igreja, também indica a existência de outra comunidade de cristãos. Porque se João estivesse escrevendo para os mesmos cristãos da mesma comunidade onde ele estava, ele não teria usado essa expressão. Então João, ele está numa comunidade escrevendo para outra comunidade onde haviam cristãos. Pedro também, só para a gente entender que esse tipo de linguagem era uma linguagem comum nos escritores da Bíblia. 1 Pedro 5,13, nós temos, por exemplo, Pedro escrevendo à igreja e dizendo assim: a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. Então vejam que quando ele fala a igreja que está em Babilônia, não quer dizer necessariamente que ele estava escrevendo para uma igreja situada na Babilônia, mas era uma forma dele identificar para os cristãos, né, a igreja para a qual ele estava escrevendo, sem comprometer a integridade dos autores ou dos outros irmãos, considerando que naquele momento havia uma perseguição já ferrenha contra os cristãos. Até por causa, né, desses sofrimentos, dessas perseguições que os cristãos enfrentaram, então os escritores sagrados, eles usavam muitas vezes nomes assim que não tinham absolutamente nada a ver para poder identificar a igreja ou designar a igreja. É uma forma de usar pseudônimos, né, ou vamos dizer assim, apelidos para se referir a uma determinada igreja sem identificá-la, porque havia uma perseguição e alguém poderia descobrir aonde esses cristãos estavam se reunindo. No Novo Testamento, também nós vamos ver que a representação simbólica da igreja é frequentemente de uma mulher. Lá em João 3:29, por exemplo, Jesus fala assim: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Jesus está falando aqui de quem? Ele está falando dele e dos discípulos, da comunidade de cristãos. Em Efésios 5, 25 até o 33, nós temos também ali Paulo fazendo uma comparação entre a união de Cristo com a igreja, com a união do esposo com a esposa, né? E ali Paulo, ele vai dizer no versículo 31 assim, olha, que é por isso que o homem deixa o pai e a mãe para se unir com a sua esposa, para se tornar uma só pessoa. Aí no 32 ele fala assim, ó: há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo, Paulo falando aqui, né, que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o ensinamento de Efésios 5, 25 a 33, onde Paulo faz esta comparação usando o relacionamento do esposo com a esposa para falar de Cristo e da igreja, ele fala assim que ele entende que tudo aquilo que ele está dizendo, o mistério que está por trás de tudo isso, diz respeito à união de Cristo com a igreja. Ele ainda continua no versículos iniciais e fala assim: a senhora eleita e seus filhos, a quem amo de verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. É interessante que nesses 3 versículos iniciais, por 3 vezes, João cita a palavra verdade. A quem amo de verdade, não somente eu, mas todos os que a conhecem a verdade, amam vocês. O apóstolo Paulo também fala sobre esta importância, né, quando ele fala amar de verdade. Paulo fala também sobre essa importância de nós termos um amor verdadeiro pelos nossos irmãos, lá em Romanos 12, 19. Quando Paulo fala assim, que o amor de vocês não seja fingido. Ou seja, que o amor de vocês seja um amor
verdadeiro. Ele diz: nós os amamos por causa da verdade, que continua em nós e estará conosco para sempre. Então, essas três referências à verdade que João faz aqui, na verdade, na verdade, né? Mostra claramente que João, o que ele quer dar ênfase mais uma vez, agora na segunda carta, é que o amor e a verdade, eles andam de mãos dadas. Não existe amor com mentira. Se há mentira, não existe amor. Então João está deixando bem claro isso, tanto que na carta anterior, ele falou assim lá no capítulo 3:18, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, de blá blá blá, né? Mas o amor tem que ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações. Então, amor e verdade caminham juntos e o resultado do amor mais verdade é ações, né? Não somente palavras. Ou seja, não é só ficar dizendo, né? Eu te amo, né? Mas é também você demonstrar através das ações o amor que você tem por Deus e tem também por seus irmãos na fé. Vamos para o versículo 4 agora. Lá no versículo 4, João diz assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade como o Pai nos mandou viver. No quarto versículo, pela quarta vez, João vai citar a palavra verdade mais uma vez. Mas aqui vejam que João ele começa a partir do versículo 4 até 11, a escrever a mensagem central da sua carta. E o objetivo de João, nesses versos, que começa agora no 4 e vai até o 11, é exortar os leitores, primeiro, a permanecer na verdade. Segundo, guardar os mandamentos de Deus. E terceiro, estar sempre atentos, sempre vigilantes aos falsos mestres. Então ele diz: eu fiquei muito feliz. A razão, né, de João estar feliz aqui, ele vai explicar logo mais adiante, mas ele quer deixar bem claro para os irmãos que além de ele ter um amor profundo por todos eles, e isso ele já declarou no início da carta, ele quer também mostrar para esses irmãos a sua alegria, a sua felicidade em tê-los como parte da família na fé. É provável, né, quando João fala assim, eu fiquei muito feliz, que João queria dar ênfase aqui ao que ele vai dizer adiante, que é assim, olha, eu fiquei muito feliz. Mas por que João ficou feliz? Quando soube que alguns de seus filhos vivem de acordo com a verdade. Vejam que a felicidade de João aqui diz respeito ao que estava acontecendo naquela comunidade, ao testemunho que aqueles irmãos estavam dando acerca de Cristo. Eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra e eles estavam vivendo na verdade. Mas por que João usa mais uma vez essa expressão, a verdade? É isso que nós vamos ver adiante. Naquele tempo, como nós estudamos na primeira carta, a igreja estava sendo atacada já pelos falsos mestres. E quem eram os falsos mestres? Eram pessoas que estavam dentro da igreja, que conheceram o evangelho, que se tornaram cristãos e depois se desviaram da verdade. Ou seja, eles abandonaram alguns princípios, né, da doutrina cristã ensinada pelos apóstolos e começaram a criar as suas próprias doutrinas, dentre as quais eles diziam que Jesus Cristo, ele não veio em carne. Então, quando eles começam a contradizer o ensino dos apóstolos, que foram testemunhas oculares, né? Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus e também ouviram Jesus. Então, quando eles começam a contradizer os apóstolos, João os considera como mentirosos.
Então, quando ele fala assim, eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, ele está falando desta verdade, da doutrina que foi ensinada para eles, que eles aceitaram, mas infelizmente alguns, nesta caminhada de fé, acabaram rompendo com a verdade e criaram novas verdades a partir dos seus próprios conceitos, sem considerar o que a palavra de Deus diz. Então João, ele provavelmente quando ele fala assim que sobre alguns de seus filhos vivem de acordo com a verdade, ele estava se referindo de uma forma geral à igreja e dizendo, olha, eu sei que aí na igreja existem pessoas que estão fazendo o que é certo. Mas pode ser também que João estivesse se referindo aqui a um pequeno grupo da igreja que ele conhecia. Ou seja, João pode estar falando para a igreja de uma forma geral, como João pode estar falando aqui dentro de uma comunidade para um grupo de pessoas que ele conhece e que ele está feliz porque sabe que estas pessoas permaneceram na verdade. João, ele vai mais adiante e ele diz ainda no mesmo verso assim, eles vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. Então João ele vai lembrar aqui de uma palavra que ele já tinha ensinado anteriormente, lá no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, onde ele escreveu o seguinte, a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Então, quando João fala, ele acrescenta, a verdade, como o Pai nos mandou viver, João está fazendo aqui também uma referência à verdade que foi revelada por meio de Jesus, onde ele fala assim, que a verdade, o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e somente o Filho, que é Deus e está ao lado de Deus, foi quem nos mostrou quem é Deus. Ou seja, qualquer outra pseudo-verdade que não, ou qualquer outra mensagem, melhor assim, qualquer outra mensagem que não esteja fundamentada nos ensinos de Jesus é mentira. Então é isso que João está dizendo para os seus leitores. Versículo 5 e versículo 6. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nós amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto, o viver uma vida de obediência ao mandamento de Deus, como vocês ouviram desde o começo. E o mandamento é este, continuem a amar uns aos outros. Vamos ver alguns pontos aqui que João apresenta nesses dois versos. Primeiro, o mandamento, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Ou seja, João, ele mais uma vez, ele se dirige aqui aos membros da igreja para lembrar a querida senhora e os seus filhos, ou seja, lembrar a comunidade para quem ele está escrevendo, que existe um mandamento que deve ser seguido, deve ser cumprido por todos os cristãos. Ou seja, não basta simplesmente estar no meio do grupo. É preciso cumprir o mandamento do grupo. E qual é esse mandamento? Ele fala que nós amemos uns aos outros. Então ele está pedindo aqui para eles isso. E é interessante que por 3 vezes ele usa também a palavra mandamento. João, ele é muito redundante no seu ensinamento, porque ele quer firmar algumas verdades. Hoje em dia, muitas vezes os pastores usam aquele método de repita comigo, Então a pessoa repete e alguém diz assim, o pastor está mandando repetir porque não tem mensagem. Não é nada disso. É um método pedagógico, uma forma de você fixar na mente das pessoas uma ideia,
um conceito, aquilo que você deseja que as pessoas memorizem, que elas guardem em sua mente. Então, João, não tem como você escrever uma carta e falar para a pessoa assim, repita comigo agora. Como não existe essa possibilidade, porque é uma carta, né? João, então, ele repete muitas vezes a mesma palavra. E por 3 vezes, ele vai citar aqui a palavra mandamento, para indicar, deixar bem claro aqui, que existe um princípio, né? Uma ordem que todos os cristãos devem obedecer. Ele fala de um mandamento novo, ele fala de mandamento de Deus, e depois ele fala, o mandamento é este. Vejam bem, não lhes dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Ora, e que mandamento é esse, né? Vejam bem, nós recebemos desde o início, é isso que João está falando aqui. Lá em João 13:34, Jesus falou assim, eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também aos outros. Aí vem uma pergunta para nós aqui, que a partir do dia 24 os alunos vão poder perguntar ao professor, né? E o professor vai poder responder de uma forma até mais clara, objetiva, porque as aulas não serão mais transmitidas ao vivo, então não vamos precisar ter esse formato de conferência que muitas vezes impede o aluno de fazer questionamentos. Mas vejam bem, qual é esse mandamento? Jesus falou, eu lhes dou um novo mandamento. Mas vem uma pergunta aqui, esse mandamento que Jesus disse que é novo, ele realmente é novo? Vocês se lembram das aulas passadas? Não é um mandamento novo, porque era um mandamento já ensinado na lei. Então o que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos já tinha sido dito antes por Moisés. O Senhor já tinha falado através de Moisés. Porém as pessoas, elas se tornaram tão religiosas, cumpridoras, né, de deveres religiosos, que elas esqueceram desse princípio. Então Jesus renova esse princípio e diz, olha, um novo mandamento eu vos dou. E lá em 1 João 2,7, João escreve e diz assim, este mandamento não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Então João está falando aqui do seguinte, olha, quando vocês vieram a Cristo, aceitaram a fé em Cristo, vocês ouviram, vocês aprenderam que nós devemos amar uns aos outros. E esse mandamento, ele não é novo, porque é um mandamento que já foi determinado lá atrás. Vejam que quando João está escrevendo aqui para a igreja, a fonte de consulta, de referência que os cristãos tinham, era o que? O Antigo Testamento. Era o que estava escrito na lei. Então João ele está trazendo da lei para Cristo, lembrando que Cristo, ele reformula a lei, né? E ele condensa toda a lei e as suas ordenanças em 2 mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, como a si mesmo. E aí João vai dizer lá no capítulo 5:3 assim, que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, que não são difíceis de obedecer. Por que não é difícil? Alguém vai dizer assim, mas ser um bom religioso, ir à igreja, cumprir determinadas normas, isso é fácil, né? Mas amar alguém, né, com o amor de Cristo, é algo que exige muito mais. Porém, João está dizendo, olha, não é tão difícil assim. Mas como não é difícil? Não é difícil quando nós vivemos na verdade que é Cristo. Porque quando a verdade de Cristo está em nós, e o amor está em nós, não o nosso amor, mas o amor de Deus, então tudo se torna mais fácil. O mandamento é esse, continue a amar uns aos outros. Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, nós vamos encontrar esta mesma referência do amor, quando o Senhor fala para Moisés assim, ame os outros como você ama a você mesmo. Ou seja, João está falando de algo
que aqueles cristãos, muitos deles já conheciam e já sabiam que servir a Deus, fazer parte da comunidade cristã, ser realmente filho da Senhora eleita, da escolhida, que é a Igreja de Deus, exige que nós expressemos o amor uns pelos outros. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Como devemos amar a Deus e ao próximo? Eis a questão. Como é que a gente demonstra que ama o próximo? Como é que a gente demonstra que ama o nosso irmão? Existem pessoas que acham que amar o outro é aceitar e conviver com o erro do outro. O que vocês acham? Isso é amor? Você vê o teu irmão, sabe, indo para o buraco, e você ir com ele até a beira do precipício e dizer assim, não, irmão, eu te amo, estou com você. Faz o que você quiser, ande com quem você quiser, o mundo é livre, porque eu te amo. É esse amor que a Bíblia está falando? Não. Quem ama verdadeiramente fala a verdade, vive a verdade. Então, se alguém que está nos ouvindo nesta hora, se você tem alguém que considera amigo ou amiga, porque diz tudo o que você quer ouvir, cuidado. Porque nem sempre a pessoa que diz tudo o que você quer ouvir, que aceita tudo o que você faz, verdadeiramente te ama. Porque o amor anda com a verdade, e verdade é luz. Verdade não é trevas. Verdade não é deixar o outro se autodestruir, sabendo que você tem o poder de poder tirá-lo do precipício, evitar que ele caia. Então, esse é o amor que nós devemos expressar uns pelos outros. Não é também um amor condenatório. Não é aquele amor que também diz assim, se você quer pular no precipício, então pule, eu te amo, mas você quer, então vá, morra. Não, não é esse tipo de amor. Não é também dizer para o outro assim, olha, você não está sendo inteligente, né? Você é idiota, como Jesus falou, se você chamar o teu irmão de tolo, de idiota, você cometeu um grande pecado contra o seu irmão. Não é nesse sentido de ofender. Há muitos pregadores que tentam convencer as pessoas acerca da verdade, ameaçando as pessoas, dizendo para as pessoas, né, o velho jargão, o gospel que muitos conhecem, quem não vem pela alegria, vem pela dor. É como se assim, Deus vai pisar você, Deus vai, esmiuçar você para que você venha porque Ele te ama. Não é assim que Deus age. Ele dá liberdade para que as pessoas vivam. Se alguém está sendo esmagado, pode ter certeza que não é por Deus. Se alguém está sendo esmagado é pelos seus pecados, é pela opressão do mundo, é pela opressão do maligno, porque Deus não esmaga, Deus não vai pisar, não vai destruir ninguém, Deus não vai tirar a tua saúde só para poder depois te devolver. Não é nesse sentido. Cada mandamento de Deus é uma obrigação de mostrar amor a Ele e ao próximo. Paulo, lá em Romanos 13:10, fala assim, quem ama os outros não faz mal a eles. Ou seja, como que você ama, né? Eu sei que alguns pais talvez não vão nem concordar muito comigo com o que eu vou dizer, mas eu venho da minha geração, né, e das anteriores, quando éramos crianças. Às vezes os pais queriam corrigir os filhos, e eles faziam isso de forma equivocada, às vezes espancando os filhos. Espancar o filho gera revolta, gera mágoa. Mas eu não posso disciplinar. Sim, você pode disciplinar, mas você não tem que espancar. Você não tem que, os pais pegar um pedaço de pau, quebrar o braço do filho, quebrar a perna, amarrar o filho no tronco da árvore para não sair dali e dizer, não estou fazendo isso porque amo. Não é porque ama. Esse é um amor egoísta. Esse é um amor focado no ego de quem diz que ama, que oprime o outro. Não podemos confundir disciplina
com a punição, no sentido de ferir o outro para querer mostrar alguma coisa. Então Paulo fala, quem ama não faz mal ao outro. Ajuda, mostra o caminho. Tenta se colocar na frente, protege. Amar é obedecer toda a lei, disse Paulo, Romanos 13:10. Lá em Mateus 22, 36 até o 40, olha só o que está escrito, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E aí Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus. Depois, Jesus vai dizer adiante, o segundo mais importante é ame os outros, como você ama a si mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós mostramos o amor que temos por Ele. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Então João, ele repete o que ele já tinha dito anteriormente, quando ele fala, como vocês ouviram desde o princípio, ou desde o começo, o mandamento é esse, continue a amar uns aos outros. Então vejam que a repetição de João aqui, acerca deste mandamento, é que eles deveriam ouvir aquilo que aprenderam desde o início, acerca do amor, e a sua exortação é que eles também não deviam apenas ouvir, mas eles deveriam andar em amor. Por que João repete o que já tinha dito anteriormente? É simples. A repetição é a mãe do aprendizado. Quando você ouve uma palavra e você não anota, e você não a ouve novamente, a tendência natural é esquecer. Mas quando você anota, você fixa ela diante de você, num pedaço de papel, sei lá, na frente do computador, e você começa a ler várias vezes aquela palavra, aquilo vai fixando na sua ideia, na sua mente. Então a repetição é a mãe do aprendizado, e João está usando desse método, de repetir para que as pessoas não esqueçam. A nossa conduta deve estar de acordo com a conduta de Jesus. Ele tinha dito isso anteriormente, quem diz que está unido com Deus vive como Jesus viveu. E é possível que alguém seja um defensor vigoroso da verdade e da palavra de Deus sem demonstrar amor pelos outros. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você nunca observou isso, então comece a olhar à sua volta. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ou das igrejas, né, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de igrejas como comunidades cristãs. Existem muitas pessoas que eles são fervorosos na defesa da palavra de Deus, conhecem muito bem a palavra de Deus, são pessoas que têm assim uma conduta ilibada, são pessoas altamente confiáveis, são pessoas que, para quem olha e vê, diz assim, são verdadeiros exemplos de boa conduta, mas não têm amor. Você quer ver um exemplo na Bíblia? A igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 4. Vejam que esta igreja, ela respeita a palavra de Deus, ela defende a palavra de Deus, ela se mostra compromissada com um bom testemunho, mas olha o que o Senhor fala para esta igreja. Eu sei o que vocês têm feito. E aí o Senhor começa a elogiar a igreja de Éfeso, e ele fala assim, vocês trabalharam muito, ou seja, era uma igreja ativa. Vocês aguentaram o sofrimento com paciência, ou seja, uma igreja perseverante. Eu sei que vocês não podem suportar pessoas más, ou seja, vocês é uma igreja disciplinadora. Eu sei que vocês puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Uma igreja que vive na luz. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Parabéns a vocês. Vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa sem desanimarem. O Senhor está falando para a igreja, Ele está aplaudindo a igreja e apresentando as qualidades dessa igreja.
Mas ele termina dizendo assim: porém eu tenho uma coisa contra vocês. E o que é que o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso? Uma igreja de uma conduta ilibada. Agora vocês não me amam como me amavam no princípio. O único defeito da igreja de Éfeso era o principal. Eles não amavam ao Senhor como no princípio. Eles faziam tudo certo, mas o coração estava frio diante de Deus. Então, João, ele não quer que isso aconteça. E vejam que João foi pastor da igreja de Éfeso também. Então, João sabe o que está falando, por experiência. Ele não quer que aqueles irmãos, para quem ele está escrevendo, eles permitam que o amor deles seja apagado. João deseja que aqueles irmãos continuem amando, né, e vivendo a verdade. Então, por isso que João ele fala tanto sobre o amor, sobre a verdade para os seus leitores. As Escrituras ensinam que o amor não teme a verdade, porque amor e verdade caminham juntos. Ou seja, quem ama não tem medo da luz. Quem ama não tem medo, sabe? Antigamente as igrejas tinham um culto chamado culto de doutrina, que era um culto assim mais para ensinar a igreja sobre condutas cristãs diárias. Mas era um culto mais rígido, onde os pastores eles falavam com uma intensidade maior acerca de usos e costumes, além dos ensinamentos bíblicos. E muita gente fugia desses cultos. O povo não queria ir no culto de doutrina, como também o povo muitas vezes não gosta de vir num culto de ensinamento. Porque vai dizer coisas que vai confrontá-los. Porém, vejam bem, a pessoa que tem o amor, ela não teme a verdade. Se alguém diz uma palavra, né, seja o pastor, seja um pregador, né, um líder, um obreiro da igreja, alguém convidado que diz uma palavra que tem fundamento nas Escrituras, mas é uma palavra de repreensão, quem ama faz o quê? Ouve e diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra que me ama, o Senhor está me disciplinando. Mas aquele que não tem o amor verdadeiro, ele não gosta disso. É por isso que muita gente prefere ir às reuniões de campanha, que vai receber isso, vai receber aquilo outro, aquelas reuniões onde não existe nenhuma palavra de exortação. São apenas, sabe, é como assim, a pessoa, não importa a maneira como ela está, como ela vem ao Senhor, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo, Deus está abrindo aqui, Deus está abrindo ali e tal. Deus, eu estou vendo você subir, eu estou vendo você ganhando, estou vendo isso e aquilo. E as pessoas se alegram com isso. E vivem na mentira. Porque a palavra de Deus, que é verdade, qual é o propósito da verdade? É revelar o que está oculto para que você possa remover da sua vida. Você possa tirar aquilo que te impede de ter uma comunhão mais intensa com Deus. Então quem ama não teme a verdade. O amor sempre se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. E em Efésios 4, 15, Paulo diz assim, que os cristãos devem falar a verdade com amor. E o amor que João aqui está se referindo, não é um amor passageiro, é um compromisso duradouro com Deus, com a sua palavra. E vejam bem, esse amor, ele é uma manifestação daquela regrinha de ouro que Jesus ensinou para os seus discípulos. Façam aos outros aquilo que vocês desejam que eles façam por vocês. Versículo 7 e versículo 8. A irmã Heloísa aqui faz um comentário que a verdade precisa estar unida ao amor, à honestidade e entrelaçada com a bondade. Fé e ação andam juntas, verdade é algo para crer e viver. Amém. Deus abençoe pelo comentário da irmã Heloísa. Versículo 7 e o versículo 8. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo.
Tome cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Então vejam que o segundo objetivo desta carta era de alertar os cristãos sobre os perigos espirituais que eles estavam enfrentando. E João deseja que estes irmãos sejam capazes de reconhecer os falsos mestres que adulteram a verdade que é a palavra de Deus. Então João ele chama aqui mais uma vez a atenção desses irmãos para que eles fiquem alertas contra o falso mestre que é enganador e também é inimigo de Cristo. Ou seja, João ele pede aqui aos irmãos, olha, fiquem atentos a tudo que vocês ouvem. Irmãos, nós precisamos, sabe, eu faço muita referência da palavra de Deus nas minhas pregações, porque eu acredito que toda palavra ministrada para a igreja, ela precisa estar fundamentada nas Escrituras. Tem muita gente pregando hoje em dia achismo. Às vezes pregando muitas mensagens que até são boas de se ouvir, mas que não tem nada de Bíblia, não tem nada da parte de Deus. São mensagens de autoajudas, motivacionais, né? Mensagens inspiradoras que são boas. Mas algumas não têm fundamento bíblico, aliás, se contrapõem ao que as Escrituras dizem. E os cristãos devem estar sempre prontos, porque olha o que João diz, os enganadores têm se espalhado pelo mundo, eles estão em toda parte. Não pense que a igreja é um ambiente onde todo mundo que fala no altar está falando de acordo com as Escrituras, precisa ter cuidado. Porque dentro de muitas igrejas ou em muitas reuniões, existem pessoas movidas por ganância, movidas pelo orgulho, pela soberba. Existem muitas pessoas movidas pela mentira, que também vão usar da tribuna para falar à igreja aquilo que não tem base, não tem fundamento, que contrapõe-se às Escrituras. Vejam que esses falsos mestres estavam dentro das igrejas. Eles tinham acesso aos membros da igreja, eles conversavam com os membros da igreja e muitas vezes até tinham oportunidades para falar às igrejas. Então vejam que João está lembrando aqui os irmãos que eles precisam ter muito cuidado. Ele fala assim, eles afirmam que Jesus não veio como ser humano, como nós já ensinamos nas aulas anteriores. Quem faz isso é enganador, inimigo de Cristo. Ou seja, João não tem medo de nomear aqui os falsos mestres. Ele chama eles de enganadores e de inimigos de Cristo. Ou seja, Paulo, ele disse em certa ocasião que havia muitos entre os cristãos que eram inimigos da cruz de Cristo. Porque as pessoas estão se auto-intitulando cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, mas na verdade não estão fazendo o que ele manda. Tome cuidado com vocês mesmos, para que não perca o trabalho que já fizemos. Agora João chama a atenção dos irmãos, porque aqueles irmãos já tinham sido discipulados, já tinham sido ensinados, já conheciam a verdade. E João fala, fiquem atentos, para que a mensagem que uma vez foi ensinada para vocês, o trabalho que João teve, que os outros apóstolos teve, o sangue de muitos que foram derramados por causa daqueles cristãos, olha que isto não se perca. Então tenham cuidado. Lá em Mateus 13:5, Jesus falou, tome cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, os nossos olhos precisam estar sempre abertos, nossos ouvidos precisam estar sempre atentos para não sermos roubados, saqueados em nossos bens espirituais. Qual é o significado da recompensa que João cita aí? Um presente que não pode ser conquistado. É o presente que Paulo diz em Efésios 2:8-9, a salvação que nos foi dada de graça e que Paulo fala assim, não é resultado do esforço de vocês, mas é um presente de Deus para vocês, então não se orgulhem disso,
Porque vamos voltar ao exemplo da igreja de Éfeso. Faziam tudo certo, mas apagaram, morreram no amor. Então, vejam bem, a salvação não é algo para você se orgulhar dizendo assim: olha, eu sou salvo porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo outro. Não, nós somos salvos porque Deus nos amou e Ele nos deu este presente de graça. Versículo 9: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A responsabilidade pastoral de João para com a igreja. João é um pastor que demonstra amor pela igreja, mas muita seriedade também quando o assunto é doutrina cristã. Quando é ensinamento, João ele não tem meio termo. Ele sabe muito bem que dentro da igreja haviam pessoas que estavam violando os ensinamentos bíblicos e João não se cala. Ele não fica quieto, ainda que estas pessoas pudessem ser pessoas influentes, talvez pessoas de posses que contribuíam, satisfatoriamente para a igreja. Mas João não está preocupado com essas coisas, João está preocupado com a verdade. Quantos líderes cristãos que toleram dentro de suas congregações pessoas que estão vivendo em situações de total condenação, são inimigos de Cristo, porque estão deturpando, estão manchando a cruz de Cristo. Mas eles mantêm nas suas congregações porque não querem perder o valor do dízimo mensal. Não querem perder a influência que aquelas pessoas podem lhe dar, os benefícios que essas pessoas trazem. As igrejas estão cheias de cristãos relativistas que aceitam o que o mundo oferece, que vivem um padrão de acordo com o mundo, mas por serem pessoas ilustres, por serem pessoas famosas, por serem pessoas que têm o poder aquisitivo que beneficiam seus líderes, esses líderes se calam diante da verdade. João, ele deixa bem claro que o seu ministério, a sua responsabilidade pastoral deveria ser levada a sério. Então ele não tem receio de dizer, olha, os que estão pregando uma mensagem diferente daquela que foi anunciada a vocês no princípio, são inimigos, são enganadores. E vocês vão ver que ele vai ser mais rigoroso ainda nos versos seguintes. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Ou seja, pessoas que começam a querer acrescentar algo que não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, João deixa bem claro, essas pessoas não têm Deus. Então João ele chama a atenção aqui dos leitores para que ignorem, para que abandonem, para que se afastem e rejeitem as palavras dessas pessoas. Vejam bem, porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, João deixa bem claro aqui que o ensino que começa em Cristo, o ensino que vem de Cristo, aquele que aceita esta verdade, João diz assim, ele tem tanto o Pai quanto o Filho. Versículos 10 e versículo 11. Olha o que João diz, irmãos. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. Nem lhe digam que a paz esteja com você. Pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Gente, esta palavra é dura ou não é? Vinda do discípulo amado, do discípulo da paz, o pastor amoroso, João. Mas é porque João, ele sabe do peso que estava sobre ele e da responsabilidade que ele tinha como último dos primeiros apóstolos vivos.
de ensinar aquela geração de cristãos corretamente a palavra de Deus. Então vejam que João, ele não deixa nenhuma possibilidade, meio termo, nenhuma probabilidade. João é muito claro aqui, ele deixa claro o seguinte: olha, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo. Ou seja, João, ele está deixando bem claro aqui que se alguém vai à casa do crente com o propósito de enganar o crente, levando falsos ensinamentos, falsas doutrinas, tentando levar o crente para o caminho do mal. Queridos, e a gente pode acrescentar aqui a esta palavra de João muitas outras situações. Se alguém vai à sua casa para falar mal do seu irmão, se alguém vai à sua casa para murmurar contra o seu irmão, para levar fofocas na sua casa, mentiras na sua casa, João é muito claro em dizer: olha, se alguém está levando, vai até a tua casa, mas o que ele tem para te dizer não vem de Cristo, qual que é a recomendação dele? Não receba esta pessoa em casa. E nem vai dando a paz do Senhor para ele. Paz, meu irmão, porque ele não é teu irmão. João diz assim que ele é um enganador. Ele é um inimigo de Cristo. E João está dizendo: tome cuidado, não deixe essas pessoas entrar na casa de vocês. Porque essas pessoas, quando entram, para tirar é difícil. Eu penso que João está falando aqui dentro de um contexto histórico que era muito comum naquela época. Os cristãos, eles viajavam muito, né? Tinham muitos cristãos peregrinos que saíam de uma cidade para outra, ou por força da perseguição, ou às vezes porque, assim como Paulo também, eles iam pregando evangelhos por outros lugares, com o propósito de estabelecer novas comunidades cristãs. Então essas pessoas chegavam, por exemplo, onde havia um grupo de cristãos, e eles pediam por asilo, eles pediam que alguém pudesse hospedá-lo em sua casa, sei lá, por um dia, por uma semana. E muitos cristãos que, sem conhecer aquelas pessoas, eram pessoas que não tinham referência, não tinham uma carta de recomendação. Eles não tinham nenhuma referência, não foram enviados por ninguém, simplesmente apareceram. E aí, eles simplesmente levavam essas pessoas para dentro de suas casas. E o pior é que quando essas pessoas entravam, pareciam ovelhas, né? No primeiro momento. Mas depois que estavam dentro da casa dos irmãos, eles começavam a distorcer toda a verdade que aqueles irmãos tinham aprendido. Então João fala assim: não recebam estas pessoas na sua casa. Ele está falando de pessoas que tentavam destruir a igreja de Cristo. Pessoas que, muitas vezes, outro detalhe importante também dentro do contexto histórico, é que naquela época, por força da perseguição, os cristãos, eles tinham lugares específicos aonde eles se reuniam. Muitas vezes lugares escondidos, mas também haviam muitos cristãos que se reuniam nas casas. Não era um grupo muito grande, mas eram grupos menores de cristãos que se reuniam nas casas e às vezes apareciam esses viajantes que chegavam por lá também. Eu lembro que antigamente, né, hoje em dia, o mundo mudou bastante, né? Talvez no interior, em alguns lugares mais distantes, ainda seja assim. Mas quem viveu, né, uma época aí quando ainda não tinha asfalto, iluminação pública, poucas casas, era um tempo diferente. Às vezes você fazia uma festa na sua casa, e aí você ligava a vitrola e punha o sonzinho. Daqui a pouco aparecia gente que você nem sabia quem era, não era assim? Sua casa se enchia de pessoas, você fala: quem é fulano? Não sei. Pergunta quem é. Veio lá de cima, do morro, veio não sei de onde. Porque as pessoas tinham esse costume, né? Agora vamos pensar um pouquinho mais atrás ainda na história dos cristãos. Então, quando os cristãos se reuniam, sempre apareciam aqueles que queriam se tornar cristãos também, que se infiltravam no meio deles, tanto que Paulo, quando ele se converte,
No primeiro momento, os irmãos têm desconfiança de que Paulo realmente era cristão, porque muitos achavam que Paulo estava ali se fingindo para poder descobrir quem eram os líderes da igreja. Então, dentro desse contexto, essas pessoas apareciam e muitas vezes eles iam até as casas dos irmãos com esse propósito. As reuniões de culto nem sempre tinham o modelo que nós temos hoje, né? De oportunidades, de alguém liderar a reunião. Às vezes as reuniões eram diferentes. Quem já leu o livro A Vida de Paulo, sabe como que era naquele tempo. Os cristãos, eles se reuniam nas casas, e aí daqui a pouco eles começavam a conversar, falar sobre o Evangelho, sobre Cristo. E aí o grupo ia se aproximando, e ali eles começavam a falar. Daqui a pouco Deus usava alguém e começava a orar pelos outros. Havia profecias, haviam hinos, mas não era uma coisa organizada como acontece hoje. Então João está dizendo para esses irmãos: tome cuidado com essas pessoas que entram na casa de vocês para discordar da verdade que vocês aprenderam e tentam demovê-los, tirá-los desta verdade. O cristão deve assumir o controle total da situação e ele deve procurar nunca permitir que alguém entre em sua casa para ofender a honra de Cristo. Eu me lembro de muitos anos atrás que eu tive um entrave com um familiar que hoje ele já morreu, e eu tive a oportunidade também de, nos seus momentos finais de vida, pregar e falar do amor de Jesus para ele. E eu creio que naquele momento ele aceitou a Cristo, porque ele já não podia mais falar, mas ele demonstrou através de gestos que estava aceitando a Cristo. Mas esse meu parente foi uma vez na minha casa, e era uma festa familiar, e ele levou muitas bebidas alcoólicas. E eu falei para ele assim, eu falei: olha, infelizmente aqui vocês não vão poder beber. É uma festa de família, né? Vamos comer o churrasquinho, tomar o refrigerante, o suquinho, mas nada de bebidas. E ele ficou muito bravo. E ele me xingou na minha casa, porque ele falou que eu não tinha respeito pela família, que por causa da igreja eu não estava deixando eles beberem, que tinha demais beber, se eu não queria beber era problema meu e tal, tal, tal. E eu falei: olha, não tem jeito. Bom, gente, acabou o almoço de família. E foi a última vez que eu tive um almoço de família na minha casa. Faz muitos anos, mais de quase 30 anos. Ele saiu da minha casa e ele nunca mais quis falar comigo. Ele me ignorava. E às vezes, quando eu ia visitar minha mãe, eles moravam no mesmo quintal. Quando eu chegava lá, ele começava a cantar umas músicas de ofensa ao Evangelho para me provocar, e eu, deixa para lá. Um dia eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse testemunho é que nós temos que ter controle da nossa casa. A nossa casa é o lugar da nossa habitação. É o lugar onde nos reunimos com a família. Tem que ser um lugar de bênção, não pode ser um lugar de maldição. Não pode ser um lugar onde o inimigo entra e faz o que ele bem entende na sua casa. O que João está dizendo aqui para os irmãos é o seguinte: olha, se essas pessoas que vão até vocês, eles vão para desonrar o nome de Cristo, para ofender o nome de Cristo, para manchar o nome de Cristo, não recebam estas pessoas em sua casa. E ele fala mais, olha, porque, e quem dá a paz para esta pessoa, na verdade você está dizendo que você concorda com essa pessoa, que você aceita que ela continue vivendo no erro. Então vejam, o João que fala do amor, né, o João que está o tempo todo dizendo na sua carta: ó, nós precisamos amar uns aos outros. Agora o João está dizendo para você não aceitar a pessoa na sua casa, para não dar a paz para a pessoa. João está dizendo para você aqui que se você cumprimentar essa pessoa e desejar paz sobre ela, você está se tornando um aliado dela na maldade que ela pratica. João não considera isto um fato inocente ou insignificante. Para João, o crente, ele desejar a paz de alguém que está ofendendo a honra de Cristo é se tornar inimigo de Cristo. Tanto que ele fala assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão.
Alguém vai dizer assim, parece que João está se contradizendo sobre o que Jesus e os apóstolos ensinaram. Se a gente lê lá em Mateus 5:44, o que foi que Jesus ensinou para os discípulos? Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Não foi isso que Jesus falou? Paulo, em Romanos 12:20, fala assim, se o teu inimigo estiver com fome, dá comida para ele, se estiver com sede, dê água. Em Provérbios 25:21 fala, se teu inimigo está com fome, dá comida para ele. Está com sede, dê água para ele. Agora, vocês acham que está certo João ensinar isso? E dizer, ó, se um inimigo de Cristo vem até a porta da sua casa e quer entrar dentro da sua casa, você não deve receber. Quem está com a razão aqui, gente? João ou Jesus e os discípulos? O que vocês acham? Pode falar. Entendo. Mas vocês acham que João está certo em falar então isso que ele falou aqui? Vocês concordam com João? Olha, sim, a resposta é sim. João está apontando para uma pessoa, vejam bem, João, olha de quem João está falando. A gente tem que ler a Bíblia, mas tem que ler o texto e o contexto para entender o que a palavra está dizendo. João em nenhum momento ele está contradizendo o ensinamento de Jesus ou dos apóstolos. O que João está apontando aqui é para uma pessoa que não persevera mais no ensino de Cristo. Ele está falando de alguém que andou, que veio para o Evangelho, se tornou membro da comunidade cristã e depois desonrou o nome de Cristo, profanou o nome de Cristo e deseja fazer o mesmo na sua casa. Então o que João está falando aqui, na verdade, é daquela pessoa que entra na casa do cristão com a intenção de destruir a sua fé. É isso que João está falando. Não é em outro contexto. Ah, mas eu posso aplicar esse versículo em um outro contexto? Depende. O contexto que João está falando aqui é que os cristãos não deveriam receber aquele que já tinha sido cristão ou que se fazia de cristão, mas que estava ensinando inverdades e que queria tirar de você, destruir a fé que você tem. Então João está falando dessas pessoas, a pessoa que traiu a Cristo, ou seja, embora os cristãos devam amar uns aos outros como ele mesmo ensinou, ele adverte que o crente não deve dar ouvido para os falsos mestres e nem tampouco concordar com a maldade dessas pessoas. O que é maldade? Aqui alguém fala, maldade é quando alguém faz o mal para o outro. Não, quando a pessoa simplesmente ela deixa de fazer aquilo que a Bíblia considera o bem, ele já está praticando a maldade. Então é aquela pessoa que se desvia, ou às vezes está dentro da igreja, mas assim, ó, eu não concordo com isso. E por que não concorda? Porque eu acho que. Tome cuidado com o acho que. Versículo 12 e 13. Eu tenho muitas coisas para dizer, mas não quis fazer isso por carta. Espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã mandam saúde, ou saudações. João disse que ele tinha muita coisa para dizer. Mas é interessante que João, ele está velhinho, mais de 90 anos de idade. É o último dos apóstolos, dos primeiros apóstolos vivos. João está sendo muito rigoroso na sua exortação. Mas ele deixa bem claro, eu tenho mais coisas para dizer ainda. Só que essas coisas eu vou dizer face a face. João, ele não tem medo de se apresentar diante da igreja e confrontar esses falsos mestres, os enganadores. Ele diz, quando eu for, aí eu falo pessoalmente. E ele termina a carta dizendo, os filhos da sua querida irmã. Provavelmente, os filhos que ele está se referindo aqui são os membros da igreja aonde ele se encontrava. Ele está dizendo, os irmãos daqui, desta casa, sua irmã é a igreja aonde João está.
eles mandam saudações. Amém, queridos?